impossível um conselho de ética que passe pano para agressores de mulheres e queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Pela bancada feminina, eu quero lembrar de diversos casos que dizem respeito à violência contra mulheres que passaram pela apreciação desse conselho de ética, dessa composição, que contou com a posição e o voto dos parlamentares e que, infelizmente, num dos países que mais violenta e mata mulheres de todo mundo, não deu um bom exemplo. E, portanto, nos causa bastante estranhamento que, num caso que justamente diz respeito a defender a honra de uma mulher que estava no leito de morte, que veio a falecer 10 dias depois, haja uma posição absolutamente desmedida. Vou lembrar algum desses casos, porque talvez, diante, né, do acúmulo de coisas que acontecem na Câmara, nem todos tenham a recordação. Primeiro, um parlamentar apareceu no Fantástico, domingo à noite, para toda a sociedade brasileira assistir, espancando a sua namorada. Espancando, presidente. Imediatamente, me lembro, o deputado Chico Alencar mandou uma mensagem no nosso grupo da bancada, à época, Guilherme Boulos era o nosso líder, sugerindo que nós pudéssemos entrar no Conselho de Ética contra ele. Fizemos. O Conselho de Ética não cassou esse deputado. Vejam, ele espancou uma mulher, apareceu para toda a sociedade brasileira. Não cassou. Deu para ele uma bronca, né, uma reprimenda. E eu quero resgatar, muito respeitosamente, o voto em separado do relator desse nosso caso, que disse que mesmo que não é correto cassar um deputado quando se trata de um processo na vara criminal. O conjunto do Conselho de Ética fez uma sanção ao parlamentar, mas o nosso relator fez um voto em separado porque tinha essa concepção de que não se pode cassar um deputado, que outras questões não dizem respeito a questões democráticas. Faço esse apelo porque eu me pergunto de que modo mudou essa concepção do parlamentar de cá para lá. E se ele não poderia refletir a respeito dessa posição que ele já expressou aqui no nesse nosso Conselho de Ética. E veja, eu estou falando de uma agressão contra uma mulher que foi noticiada por todo o país. Mas, para além disso, outros parlamentares também foram aqui julgados por terem sido muito violentos com parlamentares dessa casa, parlamentares mulheres. Comigo, com a deputada Thalíria, ofensas machistas, ameaças, inclusive de morte, ofensas gordofóbicas. Todas elas foram apreciadas por esse Conselho de Ética. Todos foram absolvidos, todos, sem nenhuma exceção. Quero lembrar também da nossa companheira Marielle Franco, que, de fato, o mandante do seu assassinato teve o caso apreciado pelo Conselho de Ética. Foi definida a sua cassação, ainda que no plenário da Câmara nós estejamos há 1 ano aguardando que finalmente isso aconteça. Não teve pressa sobre isso. Não teve uma sanha punitivista. Não teve um senso de justiça sobre Marielle. E eu quero recordar que houve um voto divergente naquela votação. E eu me pergunto por que, de lá para cá, mudou a leitura sobre o que deve ser a apreciação sobre o comportamento dos parlamentares nessa casa. É por isso, senhor relator, senhor presidente, senhores membros desse conselho, que é impossível não ficar indignado. É impossível não se exaltar. É impossível não utilizar de palavras que muitas vezes podem parecer indecorosas. É impossível não expressar a indignação dos corredores que estão aqui lotados, mas de toda a sociedade brasileira que sabe muito bem o que está acontecendo nesse Conselho de Ética. Isso é um processo de perseguição. Porque o crime sobre o qual o Glauber é acusado não é ter botado um provocador para fora, que, como muito bem dito, muitos fariam igual, muitos fariam pior. O deputado Alberto Fraga, do PL, veio aqui dizer isso, que teria feito pior. Se provoca a minha mãe, se provoca a sua mãe, o que você faria? Pela 7ª vez, no seu local de trabalho, como não ficar irritado diante disso? Agora, achar que um deputado deve ser cassado por isso? Tenha uma santa paciência. Ninguém aqui dessa Câmara pode concordar com isso. Olha, na última semana, muitos deputados vieram falar comigo, de diversas colorações partidárias. Sâmia, não tem cabimento. É desproporcional. Mas por que, então, o voto se mantém? E por que, então, se caminha para um pedido de cassação? Tem coisas que precisam ser ditas. E foram muito bem ditas ao longo desse processo. Tem coisas que ficam implícitas. São subliminares, que qualquer criança saberia a motivação.
É um processo, sim, de perseguição. Porque o Glauber, diferentemente de todos esses outros deputados e figuras que são agressores de mulheres, vai para a tribuna para falar a verdade. Vai para a tribuna para defender os direitos do povo, para defender os trabalhadores e enfrentar, inclusive, aquele que parece um dos mais poderosos homens dessa casa, mas que se trata somente de mais um dos 513 deputados e que em breve, vai ter a sanção que merece. Por isso, senhoras e senhores parlamentares, essa é a reflexão. Não é possível um conselho de ética que passe pano para agressores de mulheres e queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Não é possível. Essa é a minha fala. Obrigada.